Boa noite, pessoal. André Borim novamente com vocês, agora para a gente tratar o eixo 2 desta conferência de assistência social. E o eixo 2 é não menos importante que o 1, ele trata do controle social. Tá? O seu enunciado diz o seguinte: qualificação e estruturação das instâncias de controle social com diretrizes democráticas e participativas. Tá? Esse eixo é de extrema importância para o próprio andamento do processo conferencial, porque a gente tem aí como instâncias de discussão, de debate, de participação, de deliberação, principalmente no âmbito da assistência social, a gente tem aí os espaços dos conselhos municipais, por exemplo, e das conferências municipais, por exemplo. Claro que a gente tem isso nas outras instâncias, estadual, federal, nacional, mas como a gente está falando aqui no município, então é extremamente importante que haja para um bom andamento, para boa saúde das políticas públicas, no caso dessa política de assistência social, para a sua efetivação, para a sua qualidade, que haja esse controle social, ou seja, a participação cidadãos, na coisa pública, na gestão democrática da coisa pública, sobre a coisa pública, sobre aquilo que é de interesse de todo mundo, Então, o espaço de conselho, ele é extremamente importante, por exemplo, para que a gente possa acompanhar o andamento da política, o orçamento e os recursos que vêm, ou que são destinados para a assistência social, quais são os programas, serviços, projetos, ações, os benefícios e transferência de renda que tem disponíveis no município, qual é o recurso deles, qual que é o montante deles, qual que é a finalidade, se eles estão atendendo realmente a população. Então é importante que a gente ocupe esses espaços, principalmente, óbvio, os usuários dos serviços, e usuários, aí a gente reforça, que são aqueles que são os principais interessados, aqueles que usufruem, que usam dos serviços socioassistenciais, que são beneficiados por ele, que são alvo, objeto da política de assistência, mas também são protagonistas, na medida que eles devem participar, e que eles devem opinar, e que eles devem participar também ativamente desse controle social. E eu trago aqui algumas questões, resumidamente, para a gente refletir sobre esse eixo. Por exemplo, está sendo garantido o direito constitucional de participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas e controle das ações do Estado. Então, como que isso acontece em Morro Agudo? De fato, esse direito constitucional da participação da sociedade em colegiados, em fóruns de discussão, em conselhos, em conferências, etc. Esses espaços, esses espaços privilegiados de controle social, de participação democrática, devem contar não apenas com o pessoal que compõe os quadros do Estado, com o pessoal do governo municipal, estadual, federal, com técnicos. Não, ele deve contar especialmente, principalmente com usuários desse serviço, aqueles que usam da política pública, no caso de assistência social, aqui que é o nosso maior interesse. Então, isso é garantido, essa participação da sociedade na formulação dessas políticas públicas e também nesse controle das ações do Estado. No campo de assistência social, tem-se garantido o exercício democrático de acompanhamento dessa política, bem como da aplicação dos seus recursos financeiros pela sociedade civil, ou seja, a sociedade civil, representada aqui no caso, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, as entidades de assistência social, os órgãos de representação dos trabalhadores, os usuários dos serviços, os órgãos de representação também desses usuários, esses colegiados que representam trabalhadores, usuários, eles participam desse processo, nesse acompanhamento da política, e acompanham como está a execução financeira dos recursos. Isso é importante a gente conhecer e saber no nosso município. E quais são as estratégias de participação utilizadas pela administração municipal, como os conselhos, conferências, fóruns, audiências públicas, orçamento participativo, que é extremamente importante, que começou lá atrás, em Porto Alegre, numa gestão
do PT, e ele foi se perdendo, ele foi implementado em algumas capitais, em alguns outros grandes municípios, né? Eu, por exemplo, atuei no orçamento participativo de uma forma bem interessante lá em Ribeirão Preto, que é a cidade da onde eu tenho origem, e pelos anos que eu morei lá, uma época, eu cheguei a participar, né, a gente discutir, né, a importância do orçamento participativo para que nos bairros, né, nos territórios, se leve, né, quais são as prioridades do município, né, se discuta com a comunidade quais são as prioridades daquele bairro, daquela rua, daquela região, né, e o que a gente tem disponível em caixa para gastar. Então esses orçamentos participativos são mais gerais, né, que discutem as prioridades do orçamento do municipal, né, nos bairros, por exemplo. Isso tem que ser implementado, isso é legal, né? Existe isso no município, existem audiências públicas que tratam dessa questão, né, da participação, né? Esses locais, eles facilitam o acesso, né? Por exemplo, talvez não haja aí fóruns e orçamento participativo, mas os conselhos e a própria conferência lá, quais são as estratégias utilizadas para a participação da sociedade civil, né, de forma efetiva. Então isso a gente tem que pensar e debater muito, né, nessa conferência. E eu trago aqui uma questão que consta lá no material, que eu acho assim, de suma importância, que é assim, como garantir a participação qualificada, ampla e democrática dos usuários no controle social da assistência social. Então assim, gente, trazendo para casos práticos, né? Como que, por exemplo, um cadeirante, né? Como ele é recebido num conselho de assistência social, né? Os termos utilizados nesse conselho, né? PCD, BPC, PCdoB, não estou brincando, mas enfim, esse monte de sigla que a gente despeja, né, nessas nossas reuniões, ele sabe o que é. Então a gente tem que parar e refletir para saber se uma pessoa cadeirante, que a gente não sabe a realidade, às vezes ela mora num morro, né? Como é que é o acesso dela a esse conselho? Então ela chega nesse conselho, vai saber em que condições as vias públicas totalmente deterioradas, calçadas, né? Às vezes não tem faixa de pedestre, ou o pessoal não respeita, às vezes o transporte coletivo urbano não é bom para se chegar, não é adaptado. Em que condições essa pessoa chega da onde ela mora, do território ali de vivência dela, até chegar num conselho, que muitas vezes é central, numa área central. Morro Agudo é menor, ok? Mas será que o cadeirante que vai de repente para uma reunião de conselho, ele sabe o que ele está fazendo ali? Essas siglas que a gente despeja, a gente explica o que são, a gente trata as questões do conselho de forma simplificada, acessível para as pessoas, que às vezes nem tem como estar ali, né? Que condições nós criamos enquanto conselho para que as pessoas de longe, da zona rural, por exemplo, participem, né? Existe ônibus para essa pessoa da zona rural chegar no conselho, né? Existe um carro, de repente, da própria assistência que pode ir buscar um conselheiro da zona rural, né? E a pessoa tem criança, como que faz? Ela não pode ir porque ela tem uma criança, existe alguém que possa ali, ou um espaço para essa criança possa ficar enquanto ela participe, né? Então a gente está garantindo uma participação ampla, democrática e qualificada das pessoas, principalmente os usuários do serviço assistencial. Nesses espaços de controle social, como a gente faz isso? Como a gente facilita e cria condições de participação efetiva e de qualidade dessas pessoas? Essas reuniões, ocorrem em que hora? No horário que a pessoa está trabalhando? No horário que, de repente, ela está estudando? Né? Enfim, essas reuniões ocorrem em horários que privilegiam a participação de usuários, trabalhadores que não têm condição de ir durante o dia, por exemplo, horário comercial, né? Então a gente tem que pensar tudo isso, em como criar essas condições, como a gente publiciza sobre isso, sobre a importância, como a gente divulga. A gente usa as rádios, a gente usa os próprios espaços do CRAS, uma associação de morador, né? Um líder da comunidade,
né? A internet, as redes sociais, de repente até TikTok, eu já vi por aí, né? Acho que é um pessoal de Limeira que eu vi que é bem engajado nessas questões de usar a rede social para falar da política de assistência. Como a gente leva, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem, às vezes até tem, mas não tem acesso à internet, né? Não tem o 4G ou 5G ali para acessar com qualidade, depende só do Wi-Fi, ou às vezes nem tem o aparelho celular. Às vezes mora na zona rural, ou que as antenas são ruins, o acesso, o sinal é ruim. Então, como a gente leva ao conhecimento dessas pessoas a importância da participação do controle social? Isso a gente tem que pensar. E eu trago aqui algumas questões para a gente pensar à luz do plano decenal, do segundo plano decenal, né, de 2016, que vai vigorar até 2026, embora ele dê uma estagnada e teve um retrocesso num período aí de mais ou menos 6 anos de desmonte das políticas públicas, onde a assistência social sofreu sobremaneira, né, o que foi potencializado pela crise pandêmica e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então a gente vive um momento, né, está se recuperando de um momento de crise ainda econômica, de crise de saúde pública, de crise mundial, né, também. Então, como a gente faz para levar, né, essas informações, né, nesse período, né, nesse pós-pandemia, isso é importante, e esse plano decenal foi estabelecido lá em 2016 até 2026, que ele inclusive é o norte, né, ele é a luz que ilumina todas as discussões desses 5 eixos. Então eu trago aqui, no que diz respeito ao controle social, algumas questões que estão postas no segundo plano decenal, né, da assistência, que é instituir normativa específica para apoio técnico ancorada nos princípios da gestão compartilhada, né, descentralizada, democrática e participativa, fortalecer 100% dos conselhos e as conferências com os princípios e diretrizes emanadas de uma construção democrática e participativa, ou seja, isso é uma meta para se atingir em todos os conselhos e conferências, né, para que de fato seja sempre uma construção democrática e participativa da assistência social, alcançar 100% de conselhos de assistência social com a participação dos trabalhadores e dos usuários, principalmente usuários, né? A gente tem que pensar ainda na questão da paridade, discutir muito a questão da paridade e da proporcionalidade. A gente agora vem, né, com algumas orientações aí para essa participação no controle social, inclusive para as conferências, da questão da proporcionalidade, né? E sempre deve se privilegiar quando a gente, ao que pese, né, na participação da sociedade civil nessa paridade, a gente tem que sempre privilegiar os usuários, né? E nessa proporcionalidade a gente tem que sempre pesar mais para a participação desses usuários. A gente faz isso e como a gente deve fazer, né? Então isso é importante. E instituir a Política Nacional de Comunicação do SUAS. A gente tem que recuperar essa comunicação social, seja isso via uma rádio, né, do MDS, dos informes, das cartilhas. Existia umas videoconferências, né, que sempre eram disponibilizadas, e ainda acho que elas existem lá, né, estão salvas para você acessar e fazer download, talvez, no MDS, mas recuperar tudo isso, essa questão da comunicação do SUS, levar o conhecimento aos trabalhadores do SUS, mas também aos usuários do SUS, né? Então isso é extremamente importante, instituir essa política de comunicação do SUS. E também no âmbito municipal, né? Seja com folders, cartazes, na própria rádio local, como a gente leva isso para os nossos usuários dos serviços assistenciais. Tá? Então eu espero ter contribuído um pouco com vocês nessa discussão no eixo 2 e nos vemos aí também no eixo 3 para tratar de outros assuntos, tá bom? Um abraço e até mais.